Daqui a pouquinho você vai ver os gols da noite da Libertadores, Sul-Americana e também da Série B. E no Corinthians hoje teve apresentação oficial de um reforço que já fez 2 gols. O Corinthians apresentou oficialmente nesta quinta-feira o Thales Magno, o 5º reforço desta janela aqui no CT Joaquim Grava. O Thales, que inclusive já estreou, marcou 2 gols importantes do Timão nas últimas 2 partidas contra o Bragantino, uma pelo Campeonato Brasileiro e a outra pela Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar a falar propriamente das questões técnicas e táticas e o pensamento do Thales em relação ao futuro, a gente vai mostrar este momento emocionante do Thales Magno durante a coletiva. O momento em que ele foi questionado sobre o seu início no futebol, vestindo a camisa do Vasco da Gama e a importância da sua mãe, a dona Neia, que inclusive esteve na sala de coletivas. Vamos acompanhar. A gente tinha muita dificuldade, né? Era muito... Aquele período que eu fui jogar com 6 anos no Vasco, realmente, quando eu fui jogar no Vasco, eu acho que era mais pra eu ter onde ficar, porque dentro da minha casa era muito difícil. Minha mãe trabalhava muito pra nos dar o que alimentar. A gente vai quebrar o protocolo rapidinho. A dona Neia tá subindo para dar um abraço no Thales, a mãe dele. Passou. O Thales Magno, que vem de um período de 3 anos nos Estados Unidos, e ele garantiu que lá se tornou um jogador absolutamente versátil. Ele teve bons momentos, fez gols decisivos, mas em compensação chegou a ficar quase 1 ano sem marcar gols e sofreu com uma contusão. Ele fala sobre este momento vivido no futebol norte-americano. Aonde precisar de mim, eu acho que eu vou conseguir dar resultado, vou conseguir ir bem. Independente de ser ao lado esquerdo, de centroavante, por dentro, mas onde eu mais gosto é aberto ali pela esquerda, vindo por dentro, encostando mais na área para que eu possa fazer 1-2 com o centroavante, jogar perto do número 10 e poder finalizar bastante. Durante a coletiva, ele também falou sobre a importância do Corinthians para que ele consiga ter o seu plano de carreira realizado. O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians. Eu, como jogador, atleta, eu tenho meus sonhos. Eu tenho sonho de jogar na seleção brasileira, tenho sonho de estar ali disputando Copa do Mundo, e eu acho que o Corinthians é um clube vitrine de todo mundo, e eu sei que aqui é muito importante que, se você for bem, se você mostrar o futebol que você tem, aqui você cresce muito e alcança objetivos enormes. E a gente termina com o Thales Magno comentando este jogo de sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, as 2 equipes neste momento na zona de rebaixamento. Aqui dentro do clube, nos treinamentos, a gente lida com o próximo jogo sempre a final. Então, sabemos que sábado será mais uma final, vamos com a mesma garra, com a mesma motivação. E sabemos que lá precisamos do resultado, nosso time está bem confiante, bem seguro. E quem não estará neste jogo no Maracanã é o Ranieri, que está com estiramento na panturrilha e foi vetado pelo departamento médico. Aliás, o Ranieri também está nas manchetes porque o Cuiabá, o seu ex-clube, acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, alegando um calote do Corinthians, que não teria pago a 2ª parcela da negociação que venceu no começo de agosto, no valor de R$2.400.000. E olha, é muito legal a gente ver a vitória de um trabalhador. A gente não pode esquecer que um jogador de futebol, acima de tudo, ele também é um trabalhador. Bacana essa história do Thales e melhor ainda ter a mãe do lado para poder comemorar e viver esse momento especial. Pode não performar, você tem que ter mais opções. São 3 competições, gente, é isso mesmo. Então é jogo de 3 em 3 dias, não adianta muito, né? E com isso, as informações das últimas horas dão conta de que o Corinthians encaminhou a contratação de um centroavante europeu, mais precisamente espanhol. Trata-se de Héctor Hernández, 28 anos, tem passagem por vários clubes da Europa, inclusive da Espanha, né, como o Atlético de Madrid, onde ele foi revelado, o Elche, Málaga, Albacete, mas ele estava no Chaves de Portugal.
Chaves, que é o mesmo clube de onde veio Hugo Souza, do qual o goleiro estava emprestado pelo Flamengo, e eles jogaram juntos lá, inclusive. Ele disputou a última temporada com 14 gols em 34 jogos. 28 anos é uma idade maravilhosa, magnífica, é auge do jogador. Ele foi analisado pelo Cifute, teve a aprovação do Ramon Dias, né, que analisou os números do jogador, biotipo, característica, 9 mesmo, 9 fazedor de gols. E, cara, eu acho muito bacana quando a gente inova, quando a gente sai do lugar comum, né? Porque, com todo o respeito a ele, não é uma crítica direta, né? Mas vocês viram que nessa janela, assim, cara, houve uma ode para se contratar o Daverson do Cuiabá. E, cara, na negociação com o Grêmio, por exemplo, e o Corinthians deu uma sondada também, ele pediu R$1 milhão. A gente está falando do Daverson, que foi importante em vários momentos na história do Palmeiras, recente, estava lá no Cuiabá, acho que fez bons gols até ano passado, mas vejam como o Daverson se valorizou tanto a ponto de parar no Atlético Mineiro. E aí você pensa assim, cara, será que é solução? Beleza, ele pode fazer os seus golzinhos e tudo mais e tal, como o Corinthians acabou tentando aí, o Pedro Raul, mas, pô, não dá para pensar um pouco fora da caixa? Né, o Grêmio buscou o dinamarquês, aí, o Bright White, né, com um projeto que o seduziu. Pô, legal, cara. Legal, se você está trazendo um espanhol, fantástico. Um espanhol que atua num nível diferente do da gente, né? O futebol espanhol tem um altíssimo nível, ainda mais a La Liga, né, a primeira divisão. Então, eu gosto do movimento para trazer um cara diferente aqui que, cara, né, a gente tem visto isso acontecer. Os caras chegam aqui e sobram. Então, acho interessante, ele está livre no mercado, ficou mais barato, porque aí você negocia diretamente com o cara, por isso que o Héctor Hernandes deve ser aí o novo reforço do Corinthians para a centroavância. Mas tem um outro jogador que foi indicado pelo próprio Ramon. Trata-se do argentino Guido Carrillo, ou Carrilho. Bom, esse eu já tenho um pouquinho mais de restrição, mas assim, sem preconceito também, né? Por conta da idade, ele tem 33 anos e é uma indicação do Ramon. Então eu confiaria, porque o Ramon é o cara que indicou o Verratti para o Vasco, por exemplo. A gente sabe que o Herman Cano, por exemplo, chega no futebol brasileiro depois dos 30 anos também. E hoje até não está conseguindo jogar no Fluminense, lá está com uma dificuldade, mas aí ele já tem 36 anos, né? Mas quando ele chega com 30 e poucos ali no Vasco, e aí depois arrebenta no Fluminense, ele não era mais um menino. E ele explode, digamos assim, para o futebol sul-americano, justamente quando chega aqui no Brasil, depois dos 30 anos. Então a gente tem alguns exemplos. Claro, aí a galera vai lembrar do Mauro Bocelli, que já chegou do Estudiantes, né, numa fase final de carreira, que eu até não acho que ele tenha ido tão mal, né? Que o contexto, o momento do time em que ele estava vivendo ali talvez não fosse o mais adequado. Mas, enfim, 33 anos, do Estudiantes de La Plata, indicação de Ramon Dias. Ele tem passagens, cara, pelo futebol inglês, no Southampton, no futebol espanhol, pelo Leganés, no futebol francês, pelo Mônaco, jogando inclusive com o Mbappé. Ele tem uma rodagem, o Guido Carrillo. E na última temporada, no Estudiantes, ele marcou 10 gols em 24 jogos. Que é uma média interessante até, né? Uma média de quase, né, um gol a cada 2 jogos. Um pouquinho menor assim, essa margem, mas, enfim, acho que são números interessantes. É uma indicação específica do Ramon e o Corinthians está negociando, porque ele tem contrato com o Estudiantes até o final dessa temporada. Então, pode ser que ele já seja liberado e, se não, o Corinthians vai ter que esperar até dezembro para contratá-lo, né? Por isso que fez um movimento pelo espanhol, que está livre, e esse pode chegar agora. Ele está em Madrid ainda na Espanha, mas está sendo aguardado aí para realizar exames médicos. Muitas vezes os caras realizam já lá direto, já vem o laudo do médico, do tipo está aprovado, pode pegar o avião. Quando chega aqui, só faz a bateria no clube mesmo para confirmar e aí sim é anunciado. Então, a gente está falando de um cara que vem de fora do país, então às vezes o trâmite demora um pouquinho. A janela está para fechar em 15 dias, na verdade, 15 dias. Então, tem um tempinho ainda do Corinthians para finalizar. O tempinho que não tem é que o Campeonato Brasileiro está rolando, já tem o Fluminense fora de casa no final de semana e o Corinthians precisa de reforço. Então, está correndo, voando, para tentar regularizar o máximo, mais rápido possível todos esses caras. E podem chegar 2, então. O Héctor Hernandes, e um não inviabiliza o outro, tá?
É só para a gente ter uma ideia aí de que são jogadores que o Corinthians está tentando. Daqui a pouco, se não fechar aqui, pelo menos você se garantiu com o outro. Vale também a gente informar que o Alex Arce, da LDU, acho que vocês já meio que sabem disso, né? Eu meio que falei nos últimos vídeos aí, o Corinthians desistiu oficialmente da negociação, porque os caras ficaram pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e mesmo ele querendo jogar no Corinthians, mesmo o Corinthians estando próximo de um acerto, houve um recuo aí que não me parece estratégico, me parece um recuo mesmo para o Corinthians não negociar mais. E o mesmo pelo Gonçalo Plata, né, que é o jogador equatoriano lá, do Al Sadd do Catar. Os caras estão querendo 12 milhões de euros. Não faz nenhum sentido você investir tudo isso num jogador de lado de campo, inclusive, tendo, né, uma outra prioridade, que é o centroavante. Então, e é muito caro. Então o Corinthians se retirou desses dois negócios e agora se voltou para esses dois nomes aqui, Héctor Hernandes e também o Guido Carrilho. E vamos falar um pouco mais do volante venezuelano, o José Martínez, de 30 anos, muita gente questionando, perguntando, né, nos últimos dias, aí, poxa, quem será esse volante aí da Venezuela que o Corinthians está contratando? Bom, ele disputou a Copa América, titular pela Venezuela, e estava lá no Philadelphia Union, que é uma das grandes equipes da Major League Soccer, tá? E aí eu tenho um braço meu nos Estados Unidos, né, um torcedor aí, amante do esporte, né, que eu consultei, que acompanha, né, a MLS, assim, e esses jogadores, e ele estava me falando assim, né, que em 2020, para vocês terem uma ideia, ele chegou lá em 2020, ele tem 30 anos. Lá no sistema da Liga Norte-Americana funciona igual o basquete, a NBA, não sei se alguém acompanha, mas você tem as conferências, né, leste e oeste. Aí você faz toda a disputa da Conferência Leste, a Conferência Oeste, faz os playoffs e aí depois eles se enfrentam na grande final. E na MLS é a mesma coisa. Ele ficou em primeiro, o time dele, desde que ele chegou, ficou em primeiro na Conferência Leste, em 2020, no ano seguinte em segundo, no ano seguinte em primeiro de novo, e aí agora no último ano em quarto. Foi a pior colocação, foi um quarto colocado na Conferência Leste. Então, assim, com bom desempenho, e aí teve uma despedida não, né, mas os caras, digamos assim, eles se despediram do jogador, né, emitindo uma nota e tudo mais, dizendo o seguinte: o coração, a alma e o mais apaixonante jogador do Philadelphia Union está de saída. The heart of the team is leaving. É a mensagem em inglês do Philadelphia Union, avisando, né, de que o José Martínez está se transferindo para o Corinthians. Os caras estão lamentando a saída dele. Falei aqui, ele não é muito técnico, mas é mordedor, brigador, marcador, que é aquela função de primeiro volante para competir com o Ranieri. Pode fazer segundo homem? Pode, mas ele é necessariamente um primeiro volante. Continuando falando mais um pouco do Timão, fiel, o Corinthians aí teve uma péssima notícia na última quinta-feira. O volante Ranieri sofreu uma lesão. O Corinthians confirmou já um estiramento na panturrilha, né? Na panturrilha direita, que vai afastar o jogador aí por mais ou menos um mês fora dos gramados, fiel. E é importante, né, que o Corinthians acabou de concretizar a contratação do Johan Martínez, que veio da MLS, time dos Estados Unidos, do Philadelphia Union. É um jogador que deve fazer aí a substituição do Ranieri, mas também a informação envolvendo o Ranieri é do presidente do Cuiabá, soltando os cachorros aí para cima da diretoria corintiana, acusando de ser caloteiro, né? O Corinthians aí, além de ter o atleta agora machucado, deu um calote aí no time do Cuiabá, aonde o presidente do Cuiabá chutou o balde aí, falou que já até previa esse calote. Corinthians que passa por uma fase muito difícil nos bastidores, né? E agora o presidente do Cuiabá acusando aí o Corinthians de calote. Inclusive o presidente do Cuiabá já acionou a CBF, a entidade maior do futebol brasileiro, para ver aí o que acontece com o Corinthians. O Corinthians pagou a primeira entrada de 800 mil euros, 400 mil euros até o 1º de agosto,
400 mil euros até 30 de novembro e 900 mil em julho de 2025. A parcela venceu no início deste mês, a de agosto, né? Aproximadamente aí 2,4 milhões não foram creditados ao Cuiabá, e o time cuiabano vai à CBF reclamar aí da posição do Timão. O que você acha dessa situação? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Que a gente continua forte aí no mercadão da bola em busca de atacantes. Está fechando a contratação do atacante espanhol Héctor Hernández, que tem 28 anos, está livre no mercado. Cifute aprovou, Ramon Dias aprovou e deve ser novo reforço do Corinthians nas próximas horas, tá bom? Qualquer novidade eu trago no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Corinthians exclusivo, aqui todos os dias tem notícias exclusivas do Timão para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiel!